Quem pensa enriquece. Capítulo 9. O poder do Mastermind. A força propulsora. Nono passo para a riqueza. Poder é essencial para o sucesso em acumular dinheiro. Planos são inertes e inúteis sem o poder suficiente para traduzi-los em ação. Este capítulo vai descrever o método pelo qual o indivíduo pode adquirir e aplicar poder. Poder pode ser definido como conhecimento organizado e dirigido de forma inteligente. Poder, como o termo é usado aqui, refere-se a esforço organizado suficiente para capacitar o indivíduo a transmutar desejo em seu equivalente monetário. Esforço organizado é produzido por intermédio da coordenação de esforços de duas ou mais pessoas que trabalham por um fim definido, em espírito de harmonia. Poder é requisito para o acúmulo de dinheiro. Poder é necessário para conservar o dinheiro depois dele ter sido acumulado. Vamos verificar como o poder pode ser adquirido. Se poder é conhecimento organizado, vamos examinar as fontes de conhecimento. Inteligência infinita. Esta fonte de conhecimento pode ser acessada por meio do procedimento descrito em outro capítulo, com a ajuda da imaginação criativa. Experiência acumulada. A experiência acumulada pelo homem, ou aquela porção dela que foi organizada e registrada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública com um bom acervo. Uma parte importante dessa experiência acumulada é ensinada nas escolas públicas e faculdades, onde ela tem sido classificada e organizada. Experiência e pesquisa. No campo da ciência e em praticamente todas as outras áreas da vida, os homens estão reunindo, classificando e organizando fatos novos todos os dias. Essa é a fonte a que se deve recorrer quando o conhecimento não está disponível pela experiência acumulada. Aqui também, a imaginação criativa deve ser usada com frequência. Conhecimento pode ser adquirido em qualquer uma dessas fontes. Ele pode ser convertido em poder por sua organização em planos definidos e pela expressão desses planos em ação. A análise das três maiores fontes de conhecimento vai demonstrar prontamente a dificuldade que o indivíduo teria se dependesse apenas de seus esforços para reunir conhecimento e expressá-lo por meio de planos definidos em ação. Se os planos são abrangentes e grandiosos, o indivíduo precisa, geralmente, induzir outras pessoas a cooperar com ele antes de poder injetar nesses planos o necessário elemento do poder. Obtendo poder por intermédio do Mastermind. O Mastermind pode ser definido como coordenação de conhecimento e esforço, em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. Nenhum indivíduo pode ter grande poder sem se servir do Mastermind. Em um capítulo anterior, foram dadas instruções para a criação de planos com o propósito de traduzir desejo em seu equivalente monetário. Se você segue essas instruções com persistência e inteligência e usa discriminação na seleção de seu grupo de Mastermind, já terá percorrido metade do caminho para a conquista do seu objetivo, antes mesmo de começar a reconhecê-lo. Para que você possa entender melhor as potencialidades intangíveis do poder disponível por meio de um grupo de Mastermind escolhido corretamente, vamos explicar aqui as duas características do princípio do Mastermind. Uma delas de natureza econômica e a outra psíquica. A característica econômica é óbvia. Vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer pessoa que se cerque com o conselho, a orientação e a cooperação pessoal de um grupo de homens que se dispõe a prestar ajuda sincera em espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. A compreensão dessa grande verdade pode determinar de maneira definitiva seu status financeiro.
A fase psíquica do princípio do Mastermind é muito mais abstrata, muito mais difícil de compreender, porque se refere às forças espirituais que a raça humana como um todo não conhece bem. Você pode aprender uma sugestão importante nesta afirmação. Duas mentes nunca se unem sem, assim, criar uma terceira força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. Mantenha em mente que só existem dois elementos conhecidos em todo o universo: energia e matéria. Sabe-se bem que a matéria pode ser quebrada em unidades de moléculas, átomos e elétrons. Há unidades de matéria que podem ser isoladas, separadas e analisadas. Da mesma forma, há unidades de energia. A mente humana é uma forma de energia, sendo uma parte dela de natureza espiritual. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas em um espírito de harmonia, as unidades espirituais de energia de cada uma formam uma afinidade que constitui a fase psíquica do Mastermind. O princípio do Mastermind, ou melhor, seu componente econômico, me foi apontado pela primeira vez por Andrew Carnegie há mais de 25 anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha do trabalho de minha vida. O grupo de Mastermind do Sr. Carnegie era formado por uma equipe de aproximadamente 50 homens, de quem ele se cercava para o objetivo definido de produzir e comercializar aço. Ele atribui toda a sua fortuna ao poder que acumulou por intermédio desse Mastermind. Analise o histórico de qualquer homem que tenha acumulado uma grande fortuna e de muitos que acumularam fortunas modestas, e você vai descobrir que eles empregaram de maneira consciente ou inconsciente o princípio do Mastermind. Não há outro princípio pelo qual se possa acumular grande poder. Energia é o conjunto universal de blocos de construção da natureza, com os quais se constrói toda coisa material que existe no universo, inclusive o homem e toda forma de vida animal e vegetal. Por meio de um processo que só a natureza entende completamente, ela traduz energia em matéria. Os blocos de construção da natureza estão disponíveis para o homem na energia envolvida no pensamento. O cérebro do homem pode ser comparado a uma bateria elétrica. Ele absorve a energia do éter, que permeia cada átomo de matéria e preenche todo o universo. Sabe-se bem que um grupo de baterias elétricas fornece mais energia que uma única bateria. Também é fato conhecido que uma bateria individual fornece energia proporcional ao número e à capacidade das células que ela contém. O cérebro funciona de maneira semelhante. Isso explica porque algumas baterias são mais eficientes que outras e leva a esta importante afirmação. Um grupo de cérebros coordenados ou conectados em espíritos de harmonia favorece mais energia de pensamento que o cérebro sozinho, da mesma forma que um grupo de baterias elétricas fornece mais energia que uma só bateria. Com essa metáfora, fica imediatamente óbvio que o princípio do Mastermind contém o segredo do poder conferido aos homens que se cercam de outros homens inteligentes. Segue-se então outra afirmação que nos aproxima ainda mais de compreender a fase psíquica do princípio do Mastermind. Quando um grupo de cérebros individuais se coordena e funciona em harmonia, a energia aumentada criada por essa aliança torna-se disponível para todos os cérebros do grupo individualmente. É fato bem conhecido que Henry Ford começou a carreira prejudicado pela pobreza, pela falta de estudo e pela ignorância. Também é um dado conhecido que, no breve período de 10 anos, o seu Ford superou esses 3 obstáculos e em que em 25 anos ele se tornou um dos homens mais ricos da América. Junte a esse fato o conhecimento adicional de que o progresso rápido do Sr. Ford se tornou notável a partir do momento em que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison
e você vai começar a entender o que a influência de uma mente sobre outra pode realizar. Vá um passo além e considere que as conquistas mais relevantes do Sr. Ford começaram a partir da época em que ele conheceu Herbert Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, cada um deles dotado de grande capacidade cerebral. E terá evidência ainda maior de que é possível produzir poder pela aliança amigável de mentes. Praticamente não há dúvida de que Henry Ford é um dos homens mais bem informados do mundo comercial e industrial. Sua riqueza é indiscutível. Analise os amigos pessoais e próximos do Sr. Ford, alguns deles já mencionados, e você estará preparado para entender a seguinte afirmação: os homens absorvem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com quem se associam em espírito de simpatia e harmonia. Henry Ford derrotou a pobreza, a falta de estudo e a ignorância, aliando-se a grandes mentes, cujas vibrações de pensamento absorveu na própria mente. Por intermédio de sua associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, o Sr. Ford acrescentou poder ao próprio cérebro, a soma e a essência dessa inteligência, da experiência, do conhecimento e das forças espirituais desses 4 homens. Além disso, ele se apropriou do princípio do Mastermind e o usou por meio dos métodos de procedimento descritos neste livro. Esse princípio está disponível para você. Já mencionamos Mahatma Gandhi. A maioria das pessoas que ouviram falar em Gandhi talvez o considere apenas um homenzinho excêntrico, alguém que anda por aí sem trajes formais e cria problemas para o governo britânico. Na verdade, Gandhi não é excêntrico, mas é o homem vivo mais poderoso da atualidade. Estimativa feita a partir do número de seus seguidores e da fé que eles têm em seu líder. Além disso, é provável que ele seja o homem mais poderoso que jamais viveu. O seu poder é passivo, mas real. Vamos estudar o método pelo qual ele adquiriu seu enorme poder. Ele pode ser explicado com poucas palavras. Gandhi adquiriu esse poder induzindo 200 milhões de pessoas a se coordenarem com mente e corpo em espírito de harmonia por um objetivo definido. Resumindo, Gandhi fez um milagre, porque é um milagre quando 200 milhões de pessoas podem ser induzidas, não forçadas, a cooperar em espírito de harmonia por tempo ilimitado. Se você duvida de que isso seja um milagre, tente induzir 2 pessoas quaisquer a cooperar em espírito de harmonia por qualquer período. Todo mundo que administra um negócio sabe como é difícil fazer os empregados trabalharem juntos em um espírito remotamente semelhante à harmonia. A lista das principais fontes de onde o poder pode ser obtido é encabeçada, como você já viu, pela inteligência infinita. Quando 2 ou mais pessoas se coordenam em espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, elas se colocam, por meio dessa aliança, em uma posição em que podem absorver poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a que o gênio recorre. É a fonte a que todo grande líder recorre, esteja ele consciente do fato ou não. As outras 2 maiores fontes de onde se pode obter o conhecimento necessário para o acúmulo de poder não são mais confiáveis que os 5 sentidos do homem. Os sentidos nem sempre são confiáveis. A inteligência não erra. Nos próximos capítulos, os métodos pelos quais você pode entrar em contato mais prontamente com a inteligência infinita serão adequadamente descritos. Isto não é um curso ou religião. Nenhum princípio fundamental descrito neste livro deve ser interpretado como uma intenção de interferir, direta ou indiretamente, nos hábitos religiosos de ninguém. Este livro limita-se exclusivamente a instruir o leitor sobre como transmutar o objetivo definido
do desejo por dinheiro e seu equivalente monetário. Leia, pense e medite enquanto lê. Em breve todo o assunto se descortinará e você o verá com perspectiva. Agora você vê os detalhes dos capítulos individuais. O dinheiro é tão tímido e esquivo quanto a donzela dos velhos tempos. Tem que ser seduzido e conquistado com métodos que não diferem daqueles usados por um amante determinado que corteja a mulher escolhida. E, coincidentemente, o poder usado para cortejar o dinheiro não é muito diferente daquele usado para cortejar uma donzela. Esse poder, quando usado com sucesso na busca pelo dinheiro, deve ser misturado à fé, deve ser misturado ao desejo, deve ser misturado à persistência. Ele deve ser aplicado por meio de um plano e esse plano deve ser posto em ação. Quando o dinheiro chega em quantidade conhecida como dinheiro grande, flui para aquele que o acumula com a mesma facilidade com que a água desce para uma encosta. Existe um grande fluxo invisível de poder, que pode ser comparado a um rio, exceto que um lado flui em uma direção, levando todos que estão desse lado da correnteza para frente e para cima, para a riqueza, e o outro lado corre em sentido contrário, levando todos que têm o infortúnio de estar nessa correnteza e não conseguem escapar dela, para baixo, para a miséria e a pobreza. Todo homem que acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência desse fluxo de vida. Ele é o processo de pensamento do indivíduo. As emoções positivas do pensamento formam o lado da correnteza que leva o indivíduo para a fortuna. As emoções negativas formam o lado que carrega para a pobreza. Isso transmite uma ideia de imensa importância para a pessoa que está lendo este livro com o propósito de acumular uma fortuna. Se você está do lado da correnteza em que o poder leva à pobreza, isso pode servir como um remo com o qual você vai se conduzir ao outro lado da correnteza. Ele só pode ser útil para você por meio de aplicação e uso. A simples leitura e o julgamento do conteúdo de um jeito ou de outro não vão produzir nenhum benefício. Algumas pessoas vivem a experiência de alternar entre os lados positivo e negativo da correnteza, às vezes estando do lado positivo, outras vezes do negativo. O crash de Wall Street em 1929 arrastou milhões de pessoas do lado positivo para o negativo da correnteza. Esses milhões lutam, alguns em desespero e medo, para voltar ao lado positivo. Este livro foi escrito especialmente para esses milhões. Pobreza e riqueza sempre mudam de lugar. O crash ensinou essa verdade ao mundo, embora o mundo não se lembre mais da lição. A pobreza pode tomar voluntariamente o lugar da riqueza, e geralmente acontece. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a mudança normalmente é promovida por planos bem concebidos e cuidadosamente executados. Pobreza não precisa de plano, não precisa de ninguém para ajudá-la, porque é ousada e implacável. A riqueza é acanhada e tímida, precisa ser atraída. Qualquer pessoa pode desejar riquezas e a maioria das pessoas deseja, mas só algumas sabem que um plano definido, mas um desejo ardente de riqueza são os únicos meios confiáveis para acumular riqueza.